Olá, seja muito bem-vindo ao O Juridiquês por Trás da Medicina, nosso programa onde tratamos de assuntos ligados à medicina sob enfoque jurídico. Estamos aqui num lugar um pouco diferente, estamos na semana do Carnaval, mas não podemos deixar esse projeto passar em branco nessa semana. Nós temos aqui estudos de caso, uma notícia que hoje está ligada aos estudos de caso e também uma dica cultural para você aproveitar o seu fim de semana e trazer ali algumas reflexões do ponto de vista da bioética. Vamos começar então? Vamos ao nosso primeiro estudo de caso. Estudo de caso número 1. Eu sempre tenho trazido aqui para vocês questões ligadas à responsabilidade civil do médico, aquilo que ele presta em relação à população, seu paciente ou a família dele, invariavelmente a gente fala de responsabilidade civil quando existe um ato ilícito praticado por alguém, nesse caso o médico, contra o seu paciente que possa trazer ali uma questão de saúde importante. Mas nesse caso eu quero trazer algo contrário, onde um médico propôs uma ação judicial contra um familiar de um paciente que utilizou das redes sociais para trazer ali questões que poderiam abalar a profissão do médico. Dentro de um contexto de atendimento médico, num pronto atendimento, durante a pandemia, a mãe de uma paciente começou a insultar o médico porque o médico solicitou um exame de Covid. Os sintomas ali dentro do atendimento médico eram sugestivos à Covid e a médica, nesse caso, solicitou esse exame. A mãe, exaltada, começou a fazer comentários maliciosos e ruins em relação à médica. A médica, então, falou assim: eu vou passar o caso para um outro médico porque eu não quero continuar atendendo a senhora por causa desse tipo de tratamento que a senhora está transferindo a mim. Foi nesse momento que a médica começou a sofrer agressões, Ela foi empurrada e sendo impedida de sair da sala de atendimento. Depois disso, a médica solicitou que a segurança comparecesse ao local, fez um boletim de ocorrência e deu por encerrado o atendimento, transferindo isso para um outro médico. Esse outro médico prosseguiu, sem nenhum problema, e logo depois disso, ela recebeu uma notificação no Facebook de que existiam comentários em relação a ela feitos por esta mãe. Ela marcou o nome, o CRM e o endereço do local de atendimento da médica nas redes sociais e conclamando ali pessoas a fazerem comentários sobre esse tipo de situação em relação a essa médica. A médica então procurou um advogado, entrou com uma ação e conseguiu ali uma indenização por conta do acontecido ali. Um grave excesso da liberdade de expressão de um cidadão que utilizou das redes sociais simplesmente para um linchamento virtual. Essa indenização foi concedida pelo juiz após o processo transcorrer, e eu vou deixar aqui o número do processo. Apesar desse processo estar em segredo de justiça, você pode acessar a sua sentença, ali no site do tribunal. Isso tem acontecido demais, pessoas utilizando das redes sociais para prejudicar o médico, em claro excesso à liberdade de expressão que ela tem. Note que a gente pode utilizar das redes sociais para falar em situações corriqueiras, coisas que acontecem com a gente, mas nós não podemos usar essas redes sociais para praticar um linchamento virtual, que é o que aconteceu nesse caso. O paciente foi obrigado a pagar uma indenização ao médico por conta de uma situação que claramente extrapolou a liberdade de expressão. Gostaram? Vamos para o nosso novo estudo de caso que tem como relação esse daqui que a gente acabou de falar. Estudo de caso número 2. Também vamos falar de um médico que entrou com uma ação de indenização contra um cidadão que utilizou das redes sociais para falar sobre a suposta ocorrência de um crime praticado pelo médico. Muito se tem falado sobre agentes políticos, principalmente vereadores, que se utilizam das redes sociais para fazer ali um justiçamento, e também com isso ganhar seguidores e ganhar engajamento para si mesmo, para conseguir alguma vantagem política à frente. Nesse caso, esse cidadão que foi processado por um médico, ele se tornou vereador numa cidade do interior do estado de São Paulo e isso com certeza aumentou o engajamento, o uso da rede social aumentou o engajamento dele. O médico ele foi acusado
por esse cidadão que veio depois se tornar vereador, a prática de um crime, né, por estar assumindo um ponto, né, do atendimento médico e logo em seguida indo embora. Essa questão foi tratada na rede social desse cidadão, que já tinha um grande número de seguidores, e causou-lhe uma estranheza. Esse hospital era público, o médico ele estava ali na qualidade de funcionário público, né, mesmo que não fosse, né, ele estava ali equiparado a esse cargo. Só que esse médico ele estava saindo do plantão, ou seja, ele estava assinando ponto, né, ele estava dando baixa no ponto e saindo do hospital, no horário onde ele estava ali claramente deixando o serviço. Isso ficou comprovado numa sindicância do próprio hospital. Isso ficou claro analisando documentalmente, né, que ele tinha sumido pela manhã e saído no começo da noite do serviço. E aí o médico entrou com uma ação para tirar esse vídeo das redes sociais e também para condenar esse cidadão ao pagamento de indenização por ter imputado a prática de um crime. Pois bem, a decisão ainda carece de recurso, mas ela já foi proferida e o médico ganhou uma indenização ali de R$10 mil em relação a esse cidadão, que hoje ele é um vereador numa cidade do interior do estado de São Paulo. Pois bem, essa é a jurisprudência. Toda vez que nós utilizamos da rede social como se fosse um meio de linchamento virtual, isso claramente é uma tentativa de acabar, né, de cancelar com a vida profissional do médico. Então, o médico, você pode utilizar esse meio para se proteger de pessoas que injustamente estão utilizando a rede social para lhe trazer problemas, ok? Vamos agora por uma notícia relativa a esse próprio cidadão que utilizou das redes sociais para trazer uma notícia que não estava correta em relação a esse médico. Uma notícia aqui que eu queria passar para vocês. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo tem se utilizado de ações civis públicas para tentar parar com essa sanha de agentes públicos de invadirem hospitais para fazer fiscalizações. Nos episódios anteriores eu disse aqui que é a possibilidade, né, do poder legislativo de realizar fiscalizações em serviços públicos. Os hospitais não são diferentes a isso. No entanto, o vereador, no caso, ele precisa tomar cuidado para não expor pacientes, expor dados, expor situações que possam trazer ali prejuízo ao serviço de saúde em relação a toda a sociedade. Pois bem, esse vereador, né, que acabei de comentar, ele foi impedido de realizar as fiscalizações que ele fazia para trazer engajamento às suas redes sociais e trazer benefício próprio, né? E o Conselho Regional de Medicina entrou com uma ação contra ele, impedindo e também pedindo a retirada de diversos vídeos das redes sociais desse vereador. Não é a primeira vez que o Conselho faz isso, já havia conseguido uma outra decisão, também contra um vereador de uma outra cidade do estado de São Paulo, mas a gente tem sabido que os conselhos regionais têm se utilizado desse tipo de ação para tentar coibir, tentar frear esse tipo de prática, que a pretexto de trazer informações para a população, ele tem trazido o enfoque errado. Ao invés do vereador se utilizar do seu cargo público para oficiar o Conselho de Medicina, para oficiar o Ministério Público, para oficiar secretarias de saúde, eles vão no elo mais fraco dessa relação, que é o médico, que ele está lá trabalhando. Não estou falando que por conta disso o médico não está errado, pode. Diversas vezes a gente vê maus profissionais de todas as áreas, inclusive na medicina, inclusive da enfermagem, de outras áreas ligadas à área de saúde. Mas note, o médico ali, ele está trabalhando, ele está se colocando à disposição da sociedade. Muitas vezes sem medicamento, sem instalações adequadas, sem a possibilidade de ir ao banheiro e ter uma refeição decente por longas horas. Então, a gente precisa entender que na política é a arte do possível, né? Mas dentro da saúde nós temos uma área muito sensível. São informações do paciente, é a imagem do paciente que está sendo exposta, a imagem do próprio profissional médico.
Então, acertadamente, os conselhos de medicina têm conseguido medidas dessa forma para tentar coibir esse tipo de sensacionalismo na fiscalização. Os vereadores podem fazer isso de uma forma muito mais correta, que é fazendo o oficiamento a quem de direito para fazer essa fiscalização, no caso, o Conselho Regional de Medicina, Vigilância Sanitária, Secretarias de Saúde, trazer informações sobre escalas médicas, pode chegar ali no gabinete dele, né? Mas fazer esse tipo de espetacularização da fiscalização não vai trazer nenhum benefício para nenhuma área da saúde. Os médicos, nesse caso, eles são vítimas também das precárias condições de saúde que nós temos no sistema público de saúde. Não é por e note, é por causa disso também que muitos médicos têm deixado de trabalhar em instalações de saúde pública por conta dessas condições ruins de prestar a medicina para a população. Então vamos entender que isso tem trazido mais mal, né, do que bem. Essas fiscalizações não têm o efeito prático que deveriam ter por conta de se expor a toda essa questão nas redes sociais. Então, se você, médico, estiver numa situação dessa, informe ao Conselho Regional de Medicina o que está acontecendo e peça ajuda. Existem canais, o próprio CREMESP, aqui do Estado de São Paulo, tem colocado à disposição dos médicos. Então, não deixe de resolver essa questão, pelo menos para o seu lado. Dica cultural. Hoje eu queria trazer para vocês um episódio em específico de um seriado que eu gosto muito e muitos gostam também, que é o House, Dr. House. A gente sabe das formas controversas dele de praticar medicina, obviamente é uma novelinha, né? Um show de TV. Mas a gente viu, até porque essa série já acabou, da forma com que o House atendia os seus pacientes. Mas existe um episódio que é o meu preferido, que traz umas questões muito claras sobre bioética que eu queria trazer para vocês para a gente poder fazer uma reflexão mais à frente sobre isso. Trata-se dos episódios 20 e 21 da segunda temporada, que tem o nome de Euforia. Um policial corrupto, ele começou a ter ali sintomas neurológicos importantes e acabou por falecer. Mas o médico que havia atendido esse paciente e também feito uma investigação tanto na casa dele e mais próximo a ele ali no hospital, também começou a desenvolver os mesmos sintomas. Os dois haviam sido encaminhados para um isolamento por conta de que o hospital não sabia qual era o tipo de micro-organismo que havia infectado os dois, né? Só que o médico também começou a ter os sintomas e o paciente acabou a falecer. E o médico ficou falando, vamos fazer um exame, né, necroscópico nesse paciente para saber qual é o tipo de doença que ele teve para que a gente possa me curar. E o hospital, até por não saber o que está acontecendo, falou assim, não vou fazer isso, né? A morte é suspeita, a gente vai encaminhar isso para um Centro Nacional de Doenças para que eles possam investigar esse caso. Ali se desenvolve uma novelinha, obviamente, mas a gente tem ali dilemas bioéticos para discutir. Por exemplo, a gente pode, né, prejudicar a vida de alguém para salvar outra. Nesse filme ali, nesse episódio, o médico que havia desenvolvido esses sintomas, ele acaba utilizando uma seringa, né, a agulha de uma seringa que tinha tirado o sangue dele e espetado uma colega de trabalho dele. Não, agora eu te comprometi, agora você tem que salvar minha vida. Então, assim, tem diversas questões ali que são importantes para a gente ver no dia a dia se a gente pode fazer isso na prática ou não. Então, eu repito, está lá na segunda temporada, episódios 20 e 21 de House. Pelo que eu vi, pode ser acessado tanto pelo Prime Video quanto pelo Max. E a doença eu não anotei aqui, mas eu também não vou dar spoiler. Vá lá procurar e divirta-se e provoque ali o seu cérebro sobre essas questões. E chegamos ao final de hoje, o Juridiquês por Trás da Medicina. As opiniões que eu trouxe aqui não substituem a consulta a um profissional especializado em direito da medicina.
Se você tem algum problema, procure o seu advogado e tire ali as suas conclusões, e converse bastante com ele. Eu vou ficando por aqui e até a próxima semana com um novo episódio de O Juridiquês por Trás da Medicina. Até lá.